Olá, gente, tudo bem? Vamos mais uma vez na nossa caminhada aí, tentando entender coisas do Apocalipse. E dessa vez eu quero ver com vocês um zelo de Deus, um cuidado de Deus para com a pregação do Evangelho. As pessoas pensam, na questão do Apocalipse sempre pelo seu lado mais difícil, seu lado mais temeroso, aquelas tragédias, aquelas confusões, aquelas dores, e tantas outras coisas que a gente sempre fala como o fim, o fim de tudo. Mas essa é uma questão de cultura mesmo, mas a gente tem que ir para o esclarecimento, a gente tem que ir para a leitura, sem medo, ler e ver como Deus tem agido. Eu vou hoje dedicar essa questão especial ao zelo, o capricho de Deus é com a pregação do Evangelho no Apocalipse. Então, o ponto que nós já temos falado particularmente, que é o período da igreja, ainda estamos no período da igreja, porque o Apocalipse começa com seus 3 capítulos dedicados a todo o contexto e história que a igreja viveria e ainda vive até os dias de hoje, e até quando puder ainda, antes que aconteça o arrebatamento da igreja. Bom, então esse evangelho tem sido pregado, mesmo com perseguições, tribulações, o Apocalipse é revelação, então ele mostra, em todas as etapas, dificuldades, problemas, lutas, e até mortes que os cristãos sofreriam, mas o evangelho tem sido pregado a respeito de um Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. E então, a história vai mudar um pouco, o mundo vai mudar um pouco, os focos vão mudar um pouco, e no Apocalipse revela um tempo especial, um tempo de uma importante casa de oração levantada e erguida na cidade de Jerusalém. Naquela época, então, e talvez não esteja longe mais de que isso aconteça, um templo que será levantado na cidade de Jerusalém, e é lógico, é para adoração, conforme a fé dos judeus, mas é em relação ao Deus do céu, ao Deus vivo, ao Deus Criador que fez todas as coisas, céus e terra e tudo sustenta, que para os cristãos é o Deus que enviou o Senhor Jesus Cristo para ser o Salvador. Bom, erguendo esta casa de oração, as coisas mudam, o forte deles não é a mesma coisa como você hoje olha uma igreja, Como você olha uma igreja hoje? A igreja tem lá o seu prédio, o seu altar, o culto, tem as músicas, tem danças, tem apresentações, tem um momento especial para a palavra, leitura bíblica, explanação, pregações, muitas pregações, diversos temas, Então hoje o evangelho hoje tem sido assim, Você vê uma igreja e o ritual dela é bastante livre, bastante solto, é assim, tranquilo. A maioria das igrejas, existem aquelas igrejas bastante históricas, igrejas que já passam de séculos, 3, 4, 5 séculos ou até mais, elas ainda conservam, metodologias ou quem sabe rituais desde os tempos do seu nascedouro, Mas hoje uma grande maioria de igrejas elas têm detalhes bem diferenciados, seja rituais, momentos, acontecimentos, mas por enquanto ainda o Evangelho está sendo pregado pelas igrejas, pelos pastores, os missionários, e chega um momento que muda isso. Bom, vamos lá. Quando esta casa de oração em Jerusalém for erguida, o 3º templo, a Bíblia trata de algo diferente lá do apenas um modo do judaísmo lidar com o seu culto. A Bíblia fala a respeito de 2 testemunhas, 2 pessoas importantes, que o foco do mundo estará
né, voltado para esta grande casa de oração, essa grande casa de oração, essa grande casa de culto, chamado Templo de Jerusalém, o terceiro templo que os judeus vão erguer. Mas a Bíblia vai dizer então no Apocalipse capítulo 11, lembre bem, né, que até o capítulo 3 se mostra todos os detalhes da igreja, né, tempos da igreja, épocas da igreja, mas agora no capítulo 11 está erguido praticamente o templo, né, há um átrio ali, há um espaço para os gentios visitar, os gentios. Gentios significa aqueles de todas as nações, né? Pessoas de todas as nações, né? Gente de qualquer outro lugar que não seja de Israel. Isso é a atribuição de gentios. E os gentios poderão estar indo lá. Porém, Deus há de colocar duas pessoas muito importantes. Quando você lê em Apocalipse capítulo 11, lá vai dizer que o Senhor dará poder, e darei poder às minhas duas testemunhas, né? Para que, bom, penso eu, né? A pregação deles será muito marcada por grandiosos acontecimentos. A Bíblia diz, chega ao ponto de dizer que eles terão autoridade até para fechar o céu para que não chova. Então entenda bem, o mundo já está mudando aí, tá certo? Lá, quando então a igreja já estiver entregando os seus tempos, né, a sua plenitude de acontecimento, de pregação, de trabalho, de missão, já estiver se concluindo, e restaurar, né, em Jerusalém mais uma vez, todo culto de outrora, todo culto de antigamente, né? Então haverá duas testemunhas, e essas testemunhas, elas pregam, além de pregar com muito poder, acontecimentos diferenciados. Eles têm poder até para acrescentar pragas. Leia depois você na sua Bíblia aí, tá? Eu estou recomendando você pegar a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia, abre o Apocalipse no capítulo 11, você vai ver que existem então duas pessoas muito importantes pregando o Evangelho. E foi dado um tempo para que eles preguem o Evangelho com tanta autoridade e com tanto acontecimento. Se for necessário, até pessoas poderão ser mortas em um juízo especial de Deus, por causa da pregação dessas duas testemunhas. Você pode ler lá que qualquer pessoa que desejar o mal a esses pregadores, o mal virá sobre a pessoa que desejou. Então é um tempo muito diferenciado. Eu sei que o mundo vai estar voltado para lá, né? As nações, as câmeras, as TVs, porque será muito grandioso esse momento. Mas Deus preparou pessoas especiais para que nesse tempo o Evangelho também seja pregado. Mas os dias da sua profecia é contado, tá certo? Ali vai dizer no capítulo 11 que são apenas 3 anos e meio. 3 anos e meio e muitos acontecimentos no mundo com a pregação deles. Penso eu que isso vai irritar bastante gente. E a Bíblia diz que homem nenhum consegue matá-los. Mas há de vir uma besta do abismo. A Bíblia vai dizer assim, que a besta que sobe do abismo fará guerra a eles, os vencerá, os matará, e os seus corpos jazerão caídos na praça em Jerusalém por 3 dias. E depois o Espírito de vida entra neles, ou seja, haverá ressurreição para eles e uma ascensão. Você pode conferir na sua Bíblia. Então, eles indo, né, subindo para o céu, é lógico que termina um tempo de pregação de uma característica muito diferenciada. Eu fico pensando nesse tempo, como será o ministério dessas duas testemunhas, né? Como vai ser grandioso tudo isso. Porém, chega-se ao fim em 3 anos e meio, justamente o período mais brando, que a gente diz, né, da época da tribulação, porque pelo menos até pregar poderosamente o Evangelho se poderá, como estas duas testemunhas hão de fazer. Pois bem, terminando esse tempo
ninguém mais prega o Evangelho, né? A igreja teve o seu tempo entre as nações, entre os gentios e todo mundo. Agora, de Israel, de Jerusalém, do templo, 2 testemunhas pregam o Evangelho, pelo menos por 3 anos e meio, e de muitos detalhes diferenciados do que tem sido nos dias de hoje. E agora, acabou? Não. Você vai ver que Deus não deixou de maneira nenhuma o Evangelho parar por aí. Vai ler lá no capítulo 14 de Apocalipse. Existe uma terceira ação para a pregação do Evangelho. A Bíblia vai dizer aí a partir do verso 6, Apocalipse, capítulo 14, verso 6, confere lá, pega a sua Bíblia, que alguém mais vai pregar o Evangelho. Sabe quem? Um anjo do céu com um Evangelho eterno há de falar do céu para quem? Para todo povo, para toda tribo, para toda língua, para toda nação. Gente, pensa bem como Deus é maravilhoso, como Deus é soberano. Esse momento, né, que é após a morte das 2 testemunhas, é lógico que é o momento em que a tribulação ele se afunila, né? Quer dizer, Jerusalém ou Israel cercados por exércitos que querem ali por tudo tomar conta daquele território, querem destruir Israel, né? Então é tempo de muita fuga, é tempo de fugir, é tempo de se esconder, né? Quando Jesus disse que a abominação estivesse no lugar santo, né? Aqueles que estivessem na Judéia que fugissem para os montes, está lá em Mateus 24. Então era tipo um aviso assim. Então esse vai ser um tempo muito difícil, pense bem, né? Não dá para ficar lá, né, pregando. Porém, Deus não deixou nem a humanidade, nem a terra destituída da mensagem do Evangelho. Esse terceiro, né, essa terceira opção, essa terceira saída, ou seja, do céu se pregará o Evangelho. É muito bonito isso. Bom, após isso, precisa pregar o Evangelho? Aí não, né? Porque quando terminar esses 3 anos e meio aí da tribulação, termina também toda forma, sabe, de inimizade, né? A gente sabe que o Messias é esperado, o Senhor Jesus Cristo, né? Ele precisa ser reconhecido, ele precisa ser aceito por Israel, ele há de descer, né? Há de descer do céu, há de instalar um reino a partir da capital do mundo, a partir de Jerusalém, e então o mundo não vai mais precisar de uma pregação do Evangelho. Mas por quê? Porque aquele que até então era um Salvador, daí para frente, ele agora é rei. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei das nações. Todo olho há de ver, todo joelho há de se dobrar, toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então pensa que história bonita, né? O cântico, né? O cântico tão cantado principalmente nas igrejas batistas, né? Já refulge a glória eterna de Jesus, o Rei dos reis. Prévios reinos deste mundo seguirão as suas leis. Bom, você lembrou, né? O cantor não é dos melhores, porém a música fala tudo. Não há de se precisar do Evangelho, porque as nações seguirão leis do Senhor Jesus. Tá certo, gente? Vamos lá então, recapitulando aqui, né, no nosso apanhado sobre Apocalipse. Então, o Evangelho vai ser pregado. Até quando? Então, enquanto a igreja puder pregar, isso vai acontecer. Depois, o período das 2 testemunhas, né? O período mais brando da tribulação, e depois, no período mais severo da tribulação, o Evangelho continua a ser pregado, e isso do céu. Tá ok, gente? Beleza? Que Deus te abençoe. Compartilha, convida alguém. Usa esse canal aí para te ajudar na compreensão, tá certo? Vai analisar, não fica só ouvindo não. Abre a sua Bíblia e confere essas passagens
e ver que Deus vai fazer desta maneira. Que Deus te abençoe, deixe o seu like, tá certo? E quem fazer pesquisa, se inscreva também e que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.